Ah, agora ele tá inventando palavras. Ainda acha que não quebrou a cabeça dele? Eu não quebrei a cabeça dele. Ela quebrou sua cabeça. Como Mágica foi o filme da Netflix que explodiu a cabeça das pessoas quando estreou em 2026. Também confundiu muita gente ao mesmo tempo. E agora que todo mundo, eu acredito que já tenha assistido esse filme, esse vídeo aqui vai estar recheado de spoiler com toda tranquilidade, mas o objetivo é muito útil. Eu vou te explicar toda essa história, de uma vez por todas, toda a história do filme Como Mágica, na ordem cronológica dos acontecimentos, pra você entender o nível de maldade completo daquele peixe que você sabe muito bem o nome. Quer dizer, que ninguém sabe o nome até agora, ele não tem nome. A cachoeira é forte demais pra um Bugle sozinho. Vamos lá então reorganizar o filme Como Mágica na nossa cabeça, porque essa é uma história que, apesar de não parecer, é bem confusa, ela confunde a nossa cabeça pela ordem dos fatos ali. Se você só assistiu uma vez, eu tenho certeza absoluta que você perdeu vários detalhes importantíssimos dessa história, que inclusive pode mudar ela completamente pra você. Aliás, nesse vídeo aqui a gente não vai só explicar exatamente como que toda a história do vale aconteceu, qual foi a origem do vale, como que ele especificamente foi destruído, mas também você vai entender todas as espécies desse lugar, entender que o vilão, na verdade, não necessariamente era um lobo de fogo, mas ele se transformou dele, não necessariamente se colocando fogo. Cara, é meio confuso, eu tô falando sério. Talvez não funcione com burros. O protagonista também não ajuda, né? O protagonista, ele também parece que faz de propósito pra gente se confundir legal. Eu vou te falar, hein, olha. Vamos lá entender, então, a história do vilão, não somente isso, mas como que ele destruiu o vale, por quê, qual que era o plano final, qual que era o objetivo dele no final das contas, porque muita gente acha que ele tá improvisando, tem uma teoria bizarra acontecendo na internet, que eu vou falar até no final do filme sobre esse filme aqui, que não faz o menor sentido. Então, olha essa bobice aí, vamos finalmente explicar, entender o filme Como Mágica com todos os spoilers possíveis. Finalmente, vai lá. Fala galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal aqui que só fala sobre animações. Tava sabendo disso? Só fala sobre isso? Tá sabendo agora então. Sabia não? É o seguinte, gente, as pessoas acham, e eu tô me incluindo aqui também, tá? Porque quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu realmente achei que o lobo de fogo era só um lobo de árvore pegando fogo. Mas não, são espécies diferentes. Só que você saber disso já muda o filme completamente. Eu não percebi isso quando eu tava vendo o filme em live, né? E aí eu passo o pano falando, porque eu tava dando atenção na live, na verdade eu tava dando atenção pra galera e por isso que eu não prestei atenção, mas na verdade eu fui burro mesmo. Ignorante! Mas além de eu ser meio burro, o filme também ele te confunde de propósito. E eu já vou te explicar aqui, inclusive, como que ele te confunde e por que talvez você também tenha demorado pra entender isso, ou talvez não tenha entendido até aqui. Só que se você entender isso, você meio que muda a história toda. Tudo que a gente imaginou, na verdade, tá ao contrário. Vamos começar, então, contando toda a história do Vale, né? Que é aquele local em que os animais do filme Como Mágica vivem, na ordem dos acontecimentos. Ou seja, não vai ser na ordem que você viu no filme. Eu vou te contar na ordem cronológica, na ordem que as coisas foram acontecendo. Porque o filme, ele troca essa ordem pra poder te contar uma narrativa e te enganar. Então a gente vai saber aqui a história em que os animais achavam que era uma lenda. Sabe que ele fala, porque é a lenda do não sei o que? Não, aquilo era a história real, eles achavam que era mentira, e eles achavam justamente porque eles perderam a habilidade de se comunicar, e quando eles perdem a habilidade de se comunicar, eles basicamente perdem as suas memórias e a sua própria história, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Tudo começou quando o vale era um lugar bem diferente, tá? Todo mundo tinha medo do lobo feroz que assustava o vale. E aí vamos especificamente, antes de falar do porquê que esse lobo tava zaralhando o vale, vamos entender o que eram os Dizous, que eram criaturas ancestrais, né? Eram pomares ambulantes que ofereceram o broto, tá? Era chamado de broto para os seres poderem virar outros seres, animais se transformando em outros animais, e assim eles poderiam entender como eles vivem, claro, se comunicar, assim entender a palavra empatia, né? Entender o outro. É basicamente, vou te transformar em outro ser, pra você saber como é que esse ser anda, quais são as dificuldades desse ser, como que é a vida pra esse ser, pra quando você voltar a ser você vai entender aquele ser. Deu pra entender? É empatia. Empatia na sua forma quase que literal. E aí a gente conhece o vilão do filme. O vilão do filme, presta bem atenção, que é confuso. Era um lobo de árvore. E o que é um lobo de árvore, você está me perguntando. Você sabe o que é, né? Você não tá perguntando. Você não é burro. Lobos de árvore são aqueles predadores do vale, né? Que é as criaturas parecidas com os lobos, né? Que a gente conhece, só com um visual extremamente imponente. Que ao invés de pelos, eles têm textura que lembra um tronco de árvore. E na cabeça tem galhos e folhas que ajudam eles a se camuflar na vegetação. Eu gosto muito desse conceito, né? Eu sei que o foco desse vídeo é a história, mas não tem como não falar sobre o design desse filme aqui, cara. O design de personagens, o design de criaturas. É um negócio incrível. Essa coisa de misturar animais com vegetação, porque meio que é um filme sobre empatia, então é legal que os animais e a natureza sejam uma coisa só, a fauna e a flora uma coisa só. O design desse filme tá de parabéns. Eu queria muito apertar a mão do cara que desenvolveu isso aí. O vilão do filme, que não tem nome, tá? Presta bem atenção, ele não tem nome. Era o menor e mais fraco da ninhada de lobos de árvore dele ali, tá? E pela cultura, ele foi abandonado a viver sozinho. Então isso fica implícito, os lobos de árvore têm a cultura de que o mais fraco vai ser abandonado de uma maneira meio que cruel, mas é a cultura dos caras, é fazer o quê? Eu acredito, inclusive, que por interpretação, posso estar fumando banana aqui, mas ele não tem nome. Os caras desprezaram o vilão do filme ao ponto que ele não tiveram nenhum trabalho de dar um nome pra ele. Nada meio pesado, se eu parar pra pensar. O vilão, ele cresce com muita raiva e ódio, prometendo que queimaria o vale inteiro e os que sobrevivessem teriam medo dele e iriam obedecer a ele. Resumindo, é uma síndrome do sonho do oprimido ali, querendo
se tornar o opressor, né? Ele queria fazer com todo mundo basicamente o que faziam com ele. Esse lobo, o vilão do filme, que não tem nome, ele usou logo no começo o poder do broto, né? Aquele negócio criado pelos Jizous, pra transformar-se num lobo de fogo. Olha aí, e é isso que fica confuso pra alguns. Ele não pegou fogo, ele não tacaram fogo nele, ou ele nasceu assim. Ele era um lobo comum que se transformou em um lobo de fogo, uma outra espécie. Ele se transformou em outra espécie. São duas espécies, lobo de árvore e lobo de fogo. Tá comigo aqui? Porque se não tiver, meu irmão, tu vai ficar maluco a partir daqui. Esse lobo, o vilão do filme, que agora tem a forma de um lobo de fogo, destruiu 4 Jizou, tá? E baniu o resto pra fora do vale e criou a represa, né? Pra poder impedir que eles voltassem. O cara basicamente criou um mundinho dele, meio caótico, tirou os seres mais poderosos, que são os Jizous, e falou, agora eu vou tacar fogo aqui nesse circo aqui, todo mundo vai ter medo de mim. É isso que ele queria. Basicamente a motivação até infantil, né? Só que de alguma forma que não foi explícita, um Jizou engana o lobo de fogo, o vilão, e pune ele, o transformando em um Boogle, o peixe estranho e condenado a viver sozinho no lago que ele mesmo destruiu. Então um Jizou chega nesse vilão, que agora tá na forma de um lobo de fogo, que antes era um lobo de árvore, e fala, ó, tu vai ficar sozinho que eu vou te transformar num Boogle. É o nome da espécie do peixe, não é o nome do peixe, é o nome da espécie daquele semi-peixe ali. Isso aqui eu até fico tentando entender, porque eu acredito que na verdade, assim, o que aconteceu foi que o lobo matou 4 Jizou lá, foi até um feito bizarro, né, que ele botou fogo nos 4 e tal, e aí depois ele expulsou todos os Jizous. Nisso que ele expulsa os Jizous que restaram, né, falou, ó, se vocês não forem embora, eu vou botar fogo em vocês. Sobrou um, meio que esquecido, meio perdido, ele conseguiu, um ser daquele tamanho, conseguiu pegar o lobo de emboscada. Falou, irmão, toma isso aqui então. Tacou um broto nele, transformou o lobo de fogo, o vilão, num Boogle, e jogou ele naquele lago ali que o mesmo lobo tinha acabado de isolar. Mas é dito que antes o lobo meio que governou por um tempo ali, então foi realmente de surpresa, ele deixou passar um Jizou, foi negligência dele, ele acabou se lascando. E aí é a origem do peixe, a origem do Boogle. Inclusive, eu vou frequentemente chamar aqui de vilão, porque ele vai trocando tanto de forma que a gente tem que chamar ele de vilão, já que ele não tem nome. Ele não tem nome. E ele não ter nome faz parte do filme querer justamente te enganar, porque se ele desse o nome pra ele seria complicado. E aí, então, na linha do tempo agora, né, o vilão foi condenado a virar um Boogle e ficar sozinho lá no lago. Nós chegamos, então, ao Wally. O Wally é até pequenininho, que é um dos nossos protagonistas e que é um Puco. Os Pucos são pequenos e peludos seres inspirados em lontras marinhas ali, mais ou menos, umas topeiras, sei lá, uns troços ali meio esquisitos. Eles são selvagens e escavadores e na trama, o Wally, ele é uma dessas criaturas ali, né, e eles vivem basicamente no solo e possuem como virtude a sobrevivência e o disfarce. E aí, numa empatia acima do normal, na nossa linha do tempo aqui, o Wally acaba ensinando um Javan a comer o fruto. Era um fruto que estava dentro de uma semente chamada piplet. Falam isso uma vez só, é meio que irrelevante. Os Javans são pássaros, são aves que já passavam fome por conta do desbalanço que o lobo, o vilão, causou. Isso fez também com que o desbalanço da natureza aumentasse pra caramba e fizesse com que os Pucos ficassem sem a sua comida e passassem a virar inimigos naturais dos Javans, né? Numa guerra de vários anos ali por comida. Até que, enfim, muitos anos passam, eles basicamente vivem ali nessa guerra e um dos Javans, que a gente vai conhecer em breve aqui, ataca o próprio Wally em um dado momento do filme, fazendo ele cair num buraco e descobrindo um broto de luz antigo, o que indica que um Jizou morreu ali. E é curioso, né, porque na primeira vez que a gente vê, a gente não percebe, mas agora que a gente sabe a regra, é que quando o Wally tá caindo em cima desse broto, ele fala, isso é tudo culpa sua, seu Javan bobão. Ele fala Javan bobão, e quando ele encosta no broto, ele vira o quê? Um Javan bobão também, mas essa parte é opcional. Isso é tudo culpa sua, seu Javan bobão! Aqui a gente percebe o primeiro uso da regra que eu vou explicar agora, que é basicamente pra você se transformar em um animal ou transformar outra pessoa em um animal. A regra é simples. Você fala o nome do bicho que você quer virar. Então, no caso, ele falou Javan bobão, virou um Javan. Se você quiser, inclusive, transformar outra pessoa, você pega isso com uma luva ou de alguma outra forma que você não encoste, taca na pessoa e a pessoa vai virar aquilo que você falou antes, entendeu? Pode ser qualquer espécie. O que dá a entender justamente que quando os Jizou foram banidos, eles pararam de espalhar o broto e por isso todas as espécies se isolaram e passaram a não se entender mais, passando vários e vários anos até que eles achassem que a própria história era uma lenda. Isso é pesado, né? Eles realmente esqueceram. E por quê? Um detalhe que eu esqueci de falar, além de transformar você em outro animal, ele permite que você entenda todas as outras espécies e permite que todas as outras espécies te entendam. Você fala meio que uma língua universal e entende todo mundo como uma língua universal. Então por isso que ele fica meio chocado. Caraca, eu tô entendendo todo mundo. Por que todo mundo tá me entendendo ao mesmo tempo? Porque a galera viu ele ali com a voz dele, mas ao mesmo tempo ele ouvia todo mundo com a voz de todo mundo. Porque esse é o poder de você se comunicar com todas as espécies. É um broto muito poderoso. Então o Wally conhece nesse momento, agora que ele virou um Javan, a Eve, né? Que foi inclusive a Javan que tretou com ele mais cedo ali e que fez ele cair no broto e se transformar em um Javan. Além disso tudo, ela foi aquela pequena Javan lá do começo do filme que ele ensinou a comer os piplets, né? E começou todo o resto ali do caos porque ela ensinou a todos os outros comerem também e deu uma treta inacreditável. Inicialmente aparece ali uns lobo-árvores, lobo de árvores, na verdade, sempre confundo o nome, que são aqueles que se parecem muito com o lobo de fogo, com exceção de que eles não pegam fogo. E aí o principal é o seguinte, eles são espécies diferentes, como eu já falei, já ficou claro aqui, mas o próprio filme confunde isso quando faz o Wally olhar pra um lobo de árvore e falar, o lobo de fogo.
Lobo de fogo. Isso faz sentido no filme, né? Passa uma desinformação pra gente. Porque é de propósito, é pro filme confundir a gente, porque o Wally, ele tá confuso. Pro Wally, não existe o mundo exterior. O negócio do lobo é uma lenda, ele nunca tinha visto um lobo. Ele nunca saiu, é o máximo de animal diferente que ele já viu foi um javan. Então quando ele viu um lobo de árvore, ele falou, putz, é um lobo de fogo, provavelmente. Então ele meio que chutou ali, e aí meio que a gente acabou acreditando nele também, porque a gente achou. Basicamente, quando ele fala isso, eu pensei, pô, é um lobo de fogo. Provavelmente esses lobos de árvore pegam fogo em algum momento. Mas não, são espécies diferentes. Até que o Wally conhece um peixe. Quer dizer, tô falando peixe aqui porque é pra ficar fácil, mas eu tô falando do Boogle. Porém, antes de falar dele, eu quero dizer do primeiro encontro. Primeiro encontro do Wally com o Boogle. O mesmo Boogle que a gente vai descobrir exatamente o que vai acontecer com ele depois, que é o vilão do filme. Mas, quando o Wally é pequenininho ainda, antes dele ensinar os javãs a comerem a semente lá de maneira interessante, ele encontra com esse mesmo Boogle, porque ele é o único Boogle que tem ali na lagoa, isso vai ser provado mais pra frente. E esse Boogle tenta comê-lo. Eu até falei no meu react, esse peixe tá estranho, esse peixe vai comer ele. E ele tenta comer, cara. Quando ele sai da água, assim que o pai dele tira o óleo da água, você vê que o peixe tentou comer, cara. Era o mesmo peixe. A gente fala que é diferente. Se você fala que é diferente, você tá maluco, tá completamente bizarro. Só tem um peixe nesse filme. Vamos voltar aqui pra parte em que o Wally conhece um peixe especificamente chamado Boogle. Na verdade, eles chamam ele de Boogle, mas mais uma vez, esse é o nome da espécie. Ele se chama assim, ele meio que fala, eu sou um Boogle. Porque ele não tem que dar o nome pra ele. Porque ele está mentindo. Porque ele é um ser que não tem nome, na verdade, né? E eu não sei se ele realmente não tem nome ou ele só tá mentindo. Tipo, ele não, o nome dele, quer dizer, mentindo não, né? Porque ele de fato é um Boogle, mas você entendeu. E a primeira coisa que o safado pergunta pro Wally é o seguinte, o que é um lobo de fogo? Olha que envolvente, olha que pergunta interessante que ele faz, né? Tem um lobo de fogo por perto. Lobo de fogo? Onde? O que é um lobo de fogo? É óbvio que esse aí é o nosso lobo de fogo, que na verdade é o vilão transformado em um lobo de fogo e agora tá transformado em um peixe. E o objetivo dele é muito simples e claro, ele quer ajuda pra alcançar um broto, pra poder justamente mudar de forma e voltar a ser um lobo de fogo. Agora, na forma de peixe dele, é impossível ele alcançar isso sozinho, mas ele precisa fingir que ele não é um lobo pra poder receber ajuda e chegar até um broto. E aqui as pessoas começam a confundir e aí começam a acreditar muito em teoria de conspiração no TikTok, fala que é o seguinte, esse cara aqui, ele não é o lobo de fogo do começo do filme. E aí começa uma teoria da conspiração inacreditável que eu preciso falar nesse vídeo aqui. Eu não vou falar agora porque senão vai te confundir pra caraca. Mas no final desse vídeo eu vou te falar dessa teoria. Se você acredita nela, cara, vem comigo que no final eu te explico. Até pra você entender melhor essa teoria que eu vou falar lá no final do vídeo, é importante você saber que quando o Boogle aparece, a primeira vez que ele aparece, ele já fala, eu sou o único Boogle desse lago. E isso é confirmado não só por ele, mas pelo filme também depois. Mas isso é fato, ele é o único. Não tem outro Boogle nesse filme, a não ser ele. A não ser depois os protagonistas que vão acabar virando, mas só tem um. Mas eu sou o único Boogle no lago, então sim. E o principal também que vocês têm que lembrar aqui, eu vou repetir, ele não tem nome. Todo mundo tem um nome. Todo mundo tem um nome, mas ele simplesmente se chama Boogle. Por que ele não quis se dar nome? Porque ele não tinha nome. Se você parar pra pensar, cara, nem quando ele era um lobo de fogo, ele se deu um nome. Ah, eu sou o lobo de fogo. O cara nasceu sem nome. Na minha opinião, né, a pessoa fala que, tá fumando banana e tal, mas na minha opinião, ele nunca teve nome, porque ele era um inútil pra matilha dele. Os caras não quiseram nem dar nome. Ah, ele era o lobo de árvore, depois virou lobo de fogo, depois virou um Boogle. E o Boogle, o nosso vilão disfarçado, usava de uma atuação idiota, se fingindo de bisonho e gente boa, e puro sonso, dizendo pro Wally que ele sabe onde tem outro broto que pode ajudar ele a se transformar de volta em um pucu. Era um broto de luz bonitão? Eu já vi um desses. Já viu? Onde? Você sabe onde tem outro? Sei, tá vendo ali? É logo depois do bosque. Ele chega com a Eve no broto e ela, sem acreditar que a magia era real, acaba encostando no broto de luz, ironizando ali, não sem antes falar, por acidente e ironia também, o nome Pucu. Não toca nele! Não, por favor! Para! Não! Peraí! Aquela criatura estranha que você inventou. O Boogle, o nosso vilão, ele aparece falando pra ele o seguinte, tem vários outros brotos ali do lado ali, só vocês irem pra um lugar específico ali, eu não posso alcançar, mas tá dando bola lá, se vocês forem lá, vocês vão pegar. Já dando a pista de que ele viveu por muito tempo ali antes do deslizamento, que ele sabe onde é que tá exatamente todos os brotos. Tem broto de luz suficiente pros dois. Eu já vi vários. E aí que tá a genialidade, porque os brotos, eles estão justamente no lugar em que ele matou os Dizou. E os Dizou, até no começo a gente pensa que tem apenas um broto por Dizou, mas na verdade tem vários, né? Tem Dizous que fazem vários brotos e tal, e eles estão justamente nos cadáveres que ele matou. Ele sabe onde estão os brotos, que é onde ele matou os Dizous, os 4 primeiros Dizou. Eu achei isso genial. E aqui rola uma perseguição de lobos de árvore que cercam eles dentro de uma caverna, e nessa caverna os lobos eles não entram, porque lá dentro estão as cobras raízes. Elas são cobras que se disfarçam na floresta por terem uma pele ali, uma textura madeirada e escamas que parecem cascas de árvore, né? Permitindo uma camuflagem perfeita no solo ou no topo dos galhos ali. Então elas são as principais predadoras de criaturas menores ali, como os próprios Pucus. Os Pucus, vocês podem perceber que eles são basicamente as presas de absolutamente todas as outras criaturas que minimamente caçam outras presas.
Bom, eles conseguem atravessar essa caverna bizonha aí de Cobra Reis utilizando essa cena legal porque eles usam o olfato que a Ivy aprendeu a usar na sua forma no Agora de Pucco com a ajuda do Wally que tava ali em cima dela ensinando ela a fazer tudo. A Ivy que retribuiu a ajuda ajudando o Wally a voar, né, de forma até que rápida ali, fazendo eles escaparem de um perigo e se adiantar legal em direção ao próximo broto. No caminho eles passam pelos cervos das árvores, né, que são criaturas que trazem a mistura mágica de cervos com elementos vegetais ali como árvores e folhas. Eles são tímidos pra caramba, silenciosos, muito fofinhos, mas donos de uma habilidade impressionante, que é curar a flora local apenas ao caminhar sobre ela. Mais uma vez, cara, tem que falar do design desse filme aqui. Meu Deus, que coisa linda. Que mitologia que você fala, cara, eu quero saber mais sobre isso aí. Tem outras criaturas? Me fale mais, cara. Me fale mais sobre elas. E agora o filme começa a ficar esquisito, porque assim, eles chegam na cachoeira onde o Boogle falou que tinham vários brotos lá. Ele falou, lá tem um monte de broto e tal. O problema é que ela fica perto de uma toca de lobo. E é claro que o Boogle, ele chega ali, fala que tá sozinho, que ele tá triste, ele mete um migué ali pra dizer que talvez eles possam arrumar um broto pra ele, porque já que ele mora sozinho no lago, talvez ele vire uma criatura que possa conviver com outras criaturas e se sentir menos sozinho. Esse é um broto de luz pra você, assim você podia virar um Javan. Ou um Pucco. E aí ele acaba ajudando eles a distraírem os lobos. Ele se usa como isca pra poder fazer com que eles possam passar pela toca dos lobos e pegarem os brotos lá, que segundo o Boogle tinham vários. Ó, tem vários brotos lá, entra lá e pega vários. Rola uma DR ali, onde o Wally lembra a Ivy que ele que ensinou ela, quando ela era pequena ainda, a comer lá a semente, e ela acabou espalhando e ensinando pros Javans e começou um caos contra os Puccos. E aqui acontece a primeira forçação de barra do filme, ou pra dizer o mínimo, a primeira coisa que não faz o menor sentido, basicamente, porque eu acho que ele se perde um pouco nesse momento, inclusive. São algumas conveniências que tornam o plano do Lobo de Fogo, do vilão do filme, basicamente não tão genial como a gente imaginava. Ele basicamente foi improvisando ali até dar certo, até alguma coisa funcionar. Porque primeiro que ele mandou os dois pra um lugar que só tinha um broto, sendo que ele sabia que os dois queriam um broto. Qual a utilidade disso pra ele? Nada. É feito só pra história andar. E o pior, é pra andar pra um lugar que não precisava. A história não precisava andar pra cá. Por quê? Presta bem atenção. Ele podia ter falado, por exemplo, vocês podem trazer o broto pra mim. Eu tenho uma forma de multiplicar esse broto. Eu aprendi a multiplicar. Traz o broto pra mim de alguma forma que eu consigo multiplicar ele por 3. Eles iam acreditar porque eles dois são burros. Os dois protagonistas são burros. Então ia funcionar. Inventa alguma coisa. Mas o que acontece? Depois da DR com o Wally e a Ivy ali, os lobos de árvore chegam, cercam eles, e aí que incomoda legal as conveniências, as coincidências do filme. Eles começam a falar, Boogle, os dois começam a falar ao mesmo tempo, Boogle, nos ajudem. E aí eles acabam caindo em cima do broto, e porque eles falaram Boogle, porque estavam pedindo ajuda pro Boogle, eles se transformam, obviamente, em quê? Em Boogles. Sinceramente, vocês têm que concordar comigo. Eu gostei do filme também, tá? Mas é forçação de barra, né? Primeiro, pedir ajuda pro Boogle. Que loucura é essa, gente? Pedir ajuda pra um peixe. Ele é um peixe, eles estavam na terra. O que ele ia fazer? Ele ia chegar ali e bater nos lobos? Ele é um peixe. Ele ia criar perna e salvar eles? Por que os dois pediram ajuda pro Boogle? Tipo, é uma forçação de barra legal. Mas beleza, os dois são meio panguão, são animais ignorantes e tal, e isso daria pra passar pano. O que fica mais estranho é quando você pensa qual que era o objetivo do lobo, do vilão ali. O que ele queria que eles fizessem? Fazer com que eles fossem cercados pelos lobos, gritassem por sorte pelo nome Boogle antes de cair os dois ao mesmo tempo no único broto, e os dois se transformaram em Boogle convenientemente por acidente. Nossa, aqui que eu acho que o roteiro forçou legal, cara, porque você tinha várias formas de contornar isso, mas enfim, o filme ele não é perfeito, né? Ele tem esse ponto negativo pra mim, mas com certeza isso não estraga o filme, porque acho que o final, o filme no geral, ele funciona muito bem. Mas essa cena realmente não precisava acontecer, porque na verdade aqui nesse momento até piora. Você acha que, não foi nada demais? Piora porque o Boogle chega pra ele e fala assim, pô, na verdade eu conheço vários outros brotos. Tem um broto que fica lá no topo da cachoeira mega assustadora. Mas por que você não falou isso antes, meu Deus? Pra que você mandou os dois pra lá? Pra que você se fingiu de isca pros lobos, sendo que você sabe de um lugar que tem muito mais? Mas por que ele tinha que transformar ele em peixe pra acontecer o que vai acontecer? Caraca, meu irmão, mas é muita coincidência. Eles viraram dois peixes sem querer. Ele não tinha como ter o controle disso. Era muito mais fácil ele realmente chamar ele, falar, traz o broto. E aí vocês viram o Boogle e aí a gente vai pra cachoeira. Porque foi muito arriscado esse plano. Muita coisa teve que dar muito certo ao mesmo tempo. Teve que contar com muita sorte. Esse cara é um cara de sorte. Mas sabe qual é o mais doido disso tudo? É que naquele momento o Wally podia voar. E eles já tinham se convencido a pegar um broto pra dar pro peixe, que acho que é aquilo mais difícil, né? Pô, por que tu quer virar outro bicho? Foi o que eu pensei. Pô, tu quer virar outro bicho porque tu é o lobo, né, safado? Mas não, eles nem pensaram nisso, então já estavam convencidos. Falava assim, olha, aproveita que você aprendeu a voar agora, vai lá no topo da cachoeira, pega 3, um pra mim, um pra tu amiga, e cada um vira o que quer. Podia ter feito isso, mas não, ele mandou eles lá pra eles caírem,
virarem peixe e eles terem que subir a cachoeira nadando. Isso não fez o menor sentido. Isso tem muito cara, sabe do quê? Eu vou explicar pra vocês agora, né, a resposta. A resposta é o seguinte, o produtor chegou e falou assim, É o seguinte, gente, o filme tá muito curto, coloca aí uma volta desnecessária na história só pra aumentar a minutagem do filme, porque o filme tá curto demais, e é isso aí. de verdade, assim, se o Bugle queria exatamente que ele se transformasse em peixe, meu Deus do céu, ele deu muita sorte. Aconteceu tudo o que tinha acontecido sem ele explicar, né? Eles sem querer falaram Bugle ao mesmo tempo, eles sem querer caíram ao mesmo tempo. Se um tivesse falado outro animal, se um não tivesse falado nada e o outro não, só ia ter um Bugle. E aí com um Bugle dificilmente eles iam conseguir subir a cachoeira. Você entendeu como é que o plano tá todo sensível? Enfim. Vamos lá, Ollie e Eve se desculpam um com o outro, chegam lá no pé da cachoeira que eles têm que subir lá, né? E eles realmente têm vários brotos lá em cima, tá? O que quebra aquela tese lá de que tem um broto por Dizou morto. Na verdade, não. Um Dizou consegue fazer vários brotos, e naquele caso ali, um Dizou fez um monte de broto e o Lobo de Fogo, o vilão do filme, matou esse Dizou. Eles sobem a cachoeira somente usando o trabalho em equipe dos três ali, né? Ao ponto que o Bugle chega a falar pra eles que sozinho não dá, que ele já tentou. Isso é interessante, né? Porque é claro que ele já tentou, é óbvio que ele já tentou chegar naquele broto desesperadamente sozinho, mas ele nunca conseguiu. Eu já tentei. A cachoeira é forte demais pra um Bugle sozinho, mas não pra 3 Bugles juntos. Formar Mega Peixe! Mega peixe? E aqui nós conhecemos os ursos de pedra, né? Que são os 6 ali que atacam eles quando eles chegam no topo, porque eles encostam neles, dá uma treta do caramba. E geralmente esses ursos de pedra são pacíficos e lentos, eles têm o corpo coberto ali por placas que se assemelham a granito e musgo. Ainda que não despertem nenhum alerta, eles são vistos como forças da natureza inevitáveis, né? Se alguém desperta um deles ali ou bloqueia o seu caminho, a destruição é garantida, já que eles são imunes à maioria dos ataques físicos. Eles até conseguem passar pelos ursos de pedra ali, mas acontece o inacreditável. Os lobos aparecem, lobo de árvore aparece, surgem pra cercar eles, não antes do filhotinho deles acabar panguando ali e caindo no galho ali, cara. Eles caem do galho ali e ele quase acaba caindo da cachoeira por uma facilidade. Ele fica meio que pendurado ali e tudo mais, que é a hora que o Ollie mostra que ele é um ser empático por natureza. Ele não precisava necessariamente conhecer o outro pra ser empático. E ele tenta salvar o lobo, né? Não antes, é claro, do Bugle fala, meu irmão, não salva não. Tá fazendo o quê? Vambora, vamos meter o pé. Tá esperando o quê? Vai logo! Mas ele acaba desistindo no final e ajuda a salvar o filhote fazendo uma corda maluca de Bugles ali, né, cara? E aí você percebe aqui um detalhe interessante do porquê que o Bugle, né, o vilão do filme, ele não queria salvar a criança. Primeiro que ele já foi um filhote de lobo que foi abandonado, foi rejeitado. Então, ele odeia especificamente os lobos de árvore. Nesse momento, eles criam uma trégua com os lobos de árvore. E aqui tem uma outra observação, sabe por quê? Parece que os lobos de árvore aprenderam a lição. Porque eles sabem que a criança, o filhote que eles abandonaram no passado, não eles ali especificamente, tá? Mas a espécie lobo de árvore, eles entenderam que, pô, a gente abandonou um filhote e essa nossa cultura fez com que ele se voltasse contra a natureza e destruísse tudo. Vamos acolher os mais fracos, né? Vamos ensinar os mais fracos a serem úteis e tal, ao invés de chutar, abandonar e não dar nem nome, né? Então acho que esse filhotinho aí, ele é o que era pra ser o vilão do filme se ele fosse muito bem cuidado, e aí talvez ele não seria o vilão do filme. Porque eles têm um claro cuidado com esse filhotinho que é meio panguão, que é meio burrãozinho. É um detalhe aqui que eu tenho, que é uma teoria, mas que é interessante você pensar. Ah, entendi. E é claro que a gente chega no momento em que eles chegam naquela plantação de brotos ali, cada um se transforma e volta pra sua forma original, e é claro que o Bugle fica na dúvida. No que será que eu vou me transformar? E aí ele vira o quê, rapá? Um lobo de fogo? Eu já sei. Talvez eu vire logo o Lobo de Fogo. E eu queria deixar essa parte aqui, é muito importante até pro final do vídeo aqui, que eu vou explicar sobre aquela teoria maluca que as pessoas acreditam, que o lobo fala com o vilão, ele fala com todas as palavras. Nunca existiu um Bugle, era o tempo inteiro eu. Nunca existiu um Bugle. O tempo todo era eu. E aí eles afirmam pra ele, você destruiu o vale, você criou a represa, você matou os Dizous. E ele fala, sim, sim e sim, que é pra deixar claro pra você. Sim, sim e sim, eu sou demais. Fazer o quê? E só pra deixar, assim, pra falar assim, meu irmão, não tem mais dúvida nenhuma de que o Lobo de Fogo, de fato, o vilão do começo do filme, foi condenado a virar um Bugle por um Dizou e ficou anos preso ali até conhecer o Ollie. Aí foi pra isso que ele falou isso ali. Mas imaginar que isso não é óbvio, tá falando um negócio que todo mundo já sabe? Não é óbvio, porque a galera sustenta uma teoria da conspiração bizarra, uma teoria da conspiração que não faz o menor sentido. No final do vídeo eu vou te explicar, tô falando sério, cara, não tô te segurando não. Vem na minha que eu vou te deixar na boa, vai passar raiva comigo. E aqui cabe a explicação, obviamente, do que é o Lobo de Fogo. Deixei pra explicar aqui porque é confuso. Os Lobos de Fogo, né, que também lembram os lobos, né, que também lembram lá os lobos de árvore, eles pegam fogo. Agindo como brasas ambulantes, eles têm um corpo que também lembra uma árvore completamente carbonizado, enquanto eles têm chifres ali que emanam labaredas e lembram galhos secos. Uma pessoa desavisada, igual eu, por exemplo, você pode achar que o filme te engana pra achar isso, que o Lobo de Fogo é basicamente o lobo de árvore pegando fogo. E não, são espécies diferentes. É o que dá a entender no final do filme. Eles vivem nas áreas mais áridas e vulcânicas que cercam o vale
Wall-E ali, mas eles tentam consistentemente invadir as fronteiras para consumir a energia vital do local, sendo assim os responsáveis pelo senso de urgência da história, já que os moradores devem se manter unidos para evitar que o Lobo de Fogo consiga o que eles querem. Então os Lobos de Fogo, eles basicamente são o desequilíbrio da natureza. Eles representam isso. Eles estão ali para zaralhar. Eles não acrescentam em nada. Eles só destroem. E cabe lembrar também aqui, né, eu sei que isso não é o foco, uma das maiores traições da história das animações, ainda mais ele debochando, né, depois de fazendo aquela voz de Pangon, só que na forma do lobo agora, a voz do Bugle. Oi, Oli, você faria isso por mim? Nossa, você é meu melhor amigo. Ah, bom, aqui eu confesso que entra meio que um ponto negativo do filme, cara, porque o Lobo de Fogo, ele ataca a Ivy ali, ela fica extremamente ferida. O problema aqui é que o Wall-E decide levar ela a pé até a Pedra dos Javãs lá, né, que é onde moram os Javãs. Eu vou te levar pra Pedra Javan. E é muito legal o sacrifício que ele faz e tal, porque une a galera, tem um sentido ali, mas é muito demorado, cara. Meu Deus do céu. Assim, a gente ainda tem 1 hora de filme, 40 minutos de filme, vai. Tipo assim, o filme ainda tá em 1 hora, faltam 40 minutos. Já era pra agilizar pro final. Então eles têm um objetivo aqui de fazer com que a galera se una e tal, pra poder enfrentar o Lobo de Fogo, mas meio que não precisava. O Lobo de Fogo já é uma ameaça suficiente pra unir a galera. Não precisava enrolar tanto. Eu acho que enrola, tem um diálogo meio nada a ver, que você fica assim, meu irmão, falta 40 minutos ainda, tá um pouquinho maçante, mas vamos nessa. Eu quero saber que fim vai levar essa história. Bom, eles percebem que o Lobo de Fogo começou a queimar o vale de novo e tudo mais, né? E aí, enfim, a panguice atrás de panguice, volta atrás de volta, os animais estão morrendo, estão secados pelo fogo e tudo mais. Os Javãs ajudam os animais guiando eles até a margem, né, do rio ali pra ninguém se machucar. Tem umas cenas bem bonitas, que inclusive uma parte que eu falei até que é interessante, porque eles reúnem, os animais são reunidos pra poder fugir do incêndio. É uma mensagem boa também contra o incêndio, quanto que o incêndio, eles realmente machucam os animais, que forçam eles a sobreviver juntos, enfim. O que é bem parecido, inclusive, com o plot final de Robô Selvagem, né? É só um comentário, né? Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre Robô Selvagem, porque aí sim é um filme genialmente perfeito. Inclusive, eu acho que, pelos comentários que as pessoas fizeram depois do filme, cara, o filme Robô Selvagem lançou, eu acho que não deram o valor que tinha que dar pra um filme que é perfeito, é inacreditável. Pra mim, é o melhor filme do ano de 2024. O ponto é que Oli explica pro pai dele que preconceito é errado e que eles precisam confiar nas outras criaturas, confiar nos outros animais. Mensagem bonita, mensagem show, que eu acho que já falaram demais até, mas enfim, vamos ao que interessa. Caos, destruição, bomba, soco na cara e chute. O Lobo de Fogo vem correndo atrás deles e eles armam um plano pra poder usar um broto de novo, pra poder transformá-lo em um Bugle de novo, ou enfim, qualquer outra coisa mais fraca. E aí rola uma situação do Wall-E pedir, por favor, com carinho, por favor, faça isso aí por mim, pro Dizou, né, que aparentemente tava morto, pra criar um novo broto ali do nada. Por favorzinho, por favor, faça isso. E acontece, ele ganha um broto novo ali do morto-vivo. É meio forçado, mas dá pra passar pano, dá pra aceitar. Ah, ele chegou pro cadáver e falou, pô, irmão, cria só mais um aí, por favor, que eu tô precisando de um aqui, eu não sei onde é que eu vou arrumar outro, criei. Toma, um broto novo pra você. Até porque é maneiro, né? Ele vira um Dizou, é legal quando ele fala Dizou, e aí agora ele tá podendo, então, criar vários outros brotos ali pra apagar a panguice que o Lobo de Fogo fez. Eles até tentam fazer isso, mas ele bota fogo no broto, não adianta, né? Tacar o broto nele não adianta porque ele pega fogo e some. Lobinho de Fogo, bobão. Eu preferia você como... Bugle! E ele vai e bota fogo no ar, da mesma forma que ele fez com o Dizou, né? Nessa forma de Dizou dele gigante, ele é cercado e acaba se sacrificando pra destruir a represa, derrubar o lobo e ser arrastado junto com ele na forma de Dizou, se sacrificando e morrendo. Meu Deus, filme pesado. Mataram o protagonista. Olha que filme revolucionário. Não, porque é uma pena que esse é o filme da Netflix, a gente sabe que nas animações da Netflix ninguém morre, é só fingimento, né? Todo mundo se acha que vai morrer, vai voltar no final do filme ou então vai voltar no filme seguinte. Não sei se você sabe dessa regra. Mas quando ele volta é legal, cara. Quando Dizou estão voltando ali na manada. Lembra muito a manada de mamutes lá de Era do Gelo 2, lembra? Quando eles chegam. É uma parada arrepiante. Aqui também é arrepiante quando eles voltam de uma vez e tal. Pra trazer a esperança pro vale. É uma cena legal. Dá pra passar pano também. Bom, tirando o semi-deboche que eu fiz aqui, cara, eu realmente acho que esse filme ele é longo demais, à toa, completamente à toa. Ele poderia ser mais curto e seria um tiro muito mais efetivo, na minha opinião. Ele poderia ser mais enxuto, ele teria mais ritmo, ele seria mais redondinho. Porém, eu acho que a lore, cara, o universo desse filme, o design de personagem sobrepõe essas panguices, essas enrolações do filme, né? Por isso que eu acho que vale a pena assistir. Quem não viu e, mas porque é longo, eu acho que isso não é desculpa. Acho que o filme, ele funciona, não é uma parada exaustiva, é só incomodativo, né? E tem gente que nem achou tão incomodativo assim também, o que é super válido. E certamente, cara, abre espaço pra continuações, eles vão inventar novas espécies, né? Eu acho que a forma como foi construído aqui dá pra você aumentar, expandir esse universo, vai ser bacana, vai ser legal.
agora deixa eu explicar pra vocês o inacreditável, tá? É essa teoria da conspiração que estão fazendo aí no TikTok, em qualquer outro lugar que já tá ficando insuportável, tá? Qual que é a origem disso? O diretor do filme, né, que inclusive é o mesmo diretor de Enrolado, ele chegou a fazer uma entrevista. Em alguns lugares ele falou o seguinte, ó, o Bugle não era pra ser um vilão. Inicialmente ele não ia ser o vilão do filme. Era pra ser a jornada do Wally e da Eve, tá? E aí só no final do filme que eles iriam decidir que ele, na verdade, seria o vilão e que ele poderia ser o Lobo de Fogo desde o início, que o Bugle seria realmente um panguão amigo deles. E as pessoas simplesmente interpretaram, e eu tô falando baseado na quantidade gigantesca de pessoas que me mandam mensagem e até mandam esse vídeo dessas teorias e tal, de que o Bugle, na verdade, nesse filme que a gente viu, era só um peixe normal que resolveu virar o Lobo de Fogo no final. Ele não sendo, então, o Lobo de Fogo do começo do filme. Ele era um peixe que falou assim, vou virar um Lobo de Fogo aqui pra ver o que vai dar. As pessoas acham isso. Mas isso é um erro monumental. Isso não só não faz sentido nenhum, como até me assusta, porque, gente, o diretor ele só revelou o processo criativo que existe em todos os filmes, tá? Eu tô escrevendo meu livro agora, e esse é um processo comum, por exemplo, né? Eu escrevi o livro, aí eu cheguei até o final dele. Aí eu volto pra poder modificar algumas coisas pra que lá na frente outras coisas façam sentido da forma que eu quero. Isso não diminui a história, isso é só a forma como eles montam. O que ele quis dizer é que eles começaram querendo fazer uma história em que o Wally tá ali com a Eve, eles estão tendo uma aventura pra poder voltar pra suas formas. E aí no final teria um Lobo de Fogo que seria o vilão que iria voltar. E o que eles fizeram? Pô, e se o Bugle fosse o Lobo de Fogo? Beleza, então vamos fazer com que o Bugle fosse esse tempo inteiro o Lobo de Fogo do começo do filme e o vilão do filme todo. E aí deixou a história melhor. Não quer dizer que ele não era um peixe normal e que resolveu ser o Lobo de Fogo, não. A história foi do jeito que eu falei até aqui. Pelo amor de Deus, o filme já é confuso. Vocês querem meter essa loucura ainda? Não. Ele tem toda a razão. E agora você vai fazer o seguinte, né? Faça sua parte aí, cara, ó. Deixa o like no vídeo pra você treinar o algoritmo do YouTube a te mostrar mais vídeos do meu canal. Porque só sendo inscrito não adianta. Você pode se inscrever, óbvio, pra ajudar. Mas pra receber tem que dar o like. Porque senão o YouTube vai falar, esse cara aí não quer ver mais não. E aí não vai te mostrar. Então tem que dar like. Eu assisti esse filme pela primeira vez, inclusive, em live. Lá no meu canal Age. Então se quiser, inclusive, você pode entrar no zap do Imaginago aqui que tá aparecendo aqui um QR Code. Aponta a sua câmera pra você receber a notificação de quando eu faço live vendo animações ou animes. Enfim, depende muito do dia. Eu tô vendo um monte de coisa, desenho animado, um mundo de Gumball pela primeira vez que eu nunca vi, outros desenhos que eu vou sair. Cara, tá legal pra caramba lá minhas lives. Participa aqui pra você receber notificação. Eu quase não posto, é só na hora que vai sair a live mesmo. Então é interessante você ativar notificações pra você não perder. Se você quiser também me ajudar mais ainda, mas não, como é que eu te ajudo mais? Vira membro desse canal aqui pra você receber vídeos exclusivos e me ajudar diretamente ainda, né? Uma troca semi-justa aí, né? E outros conteúdos extras também e tudo mais, tá bom? Eu sou Imaginago, nesse canal só falo sobre animações. Tamo junto, até a próxima.